fala, eu sou Danilo do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre primeira lei da termodinâmica. O que acontece quando eu cedo calor para um gás? A gente sabe que num sólido e num líquido, se ele recebe calor, ele aumenta de temperatura. Mas um gás, como as moléculas de um gás não estão ligadas umas às outras, outra coisa pode acontecer além de esquentar. Ele também pode expandir, aumentar o volume. Então, 3 coisas podem acontecer quando um gás recebe calor. Uma delas é ele aumentar a temperatura e manter o volume constante. Outra é ele aumenta o volume, ele pega todo aquele calor e transforma no aumento de volume e a temperatura se mantém constante. E um terceiro caso em que os dois processos ocorrem simultaneamente. Eu tanto aumento a temperatura quanto aumento o volume. Lembrando que quando o calor é positivo, quer dizer que o corpo absorve calor, recebe calor, e quando o calor é negativo, ele cede calor, ele perde calor para o ambiente. Então vamos ver cada um desses casos. Caso 1, o volume é constante, então todo o calor que eu cedo para o meu corpo vai ser usado na forma de aumentar a temperatura. Para onde vai esse calor? Esse calor ele vai para a velocidade das moléculas, para a energia das moléculas. Então, se as moléculas vão ficar mais rápidas, se elas vão rodar mais, tudo isso vai estar dentro de uma grandeza que a gente chama de ΔU. O U é energia interna, também pode ser chamado de E. Você vai ver alguns livros U, alguns livros E. Energia interna é justamente a agitação das moléculas. Então, quanto maior a energia interna, maior a temperatura. Então, uma variação de energia interna positiva quer dizer que eu fiquei mais quente, aumentei a temperatura. Uma variação da energia interna negativa quer dizer que eu diminuí de temperatura, eu esfriei, certo? No segundo caso, a gente não varia a temperatura, mas a gente aumenta de volume. Então, ó, eu tinha um volume inicial, eu cedi calor, aumentou o volume do recipiente, mas a temperatura continuou constante. Então, aquele calor todo foi para quê? Ele foi para realizar trabalho. W. Trabalho é a grandeza que causa uma variação de volume. Lá da mecânica, você deve lembrar que trabalho é uma força que causa um deslocamento. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Vai ser a força que essas moléculas do gás vão fazer no recipiente de modo a empurrar as paredes do recipiente para aumentar o volume. Então, o trabalho positivo quer dizer que trabalho foi feito pelo sistema. Então, as moléculas empurraram as paredes de modo a aumentar o volume. Agora, um trabalho negativo quer dizer que trabalho foi feito sobre o sistema. Então, o ambiente empurrou as paredes do meu recipiente de modo a diminuir o meu volume. E no terceiro caso, a gente tem os dois processos ocorrendo simultaneamente. Então, assim, eu vou aumentar a temperatura e vou aumentar o volume. Eu vou ter variação da energia interna e vou ter trabalho. Então, a gente tem que seguir um princípio que é o princípio da conservação de energia. Então, o calor que entra vai ser dividido entre uma variação de energia interna e a realização de trabalho. E essa equação aqui, Q é igual a ΔU mais W, a gente chama de primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia. Então, o calor que vai ser cedido a um sistema, ele pode ser usado de duas formas. Aumentando a temperatura, aumentando a energia interna, ou realizando o trabalho, aumentando o volume. Existem alguns tipos de transformação específicos que vocês vão encontrar aí nas questões. O primeiro é o processo adiabático. O processo adiabático quer dizer que o calor é zero, não tem troca de calor. Então, o ΔU mais o W vão ser igual a zero. Então, toda variação de energia interna tem que ser compensada por uma variação de trabalho. Então, se eu tenho um trabalho de mais 200 joules, eu tenho que ter uma variação de energia interna de menos 200 joules para compensar e continuar sendo zero. Isso no processo adiabático. Processo isovolumétrico, a gente já viu. Se não varia o volume, o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, então todo o calor absorvido vai ser usado na energia interna do gás. Vai aumentar a temperatura.
Um processo isotérmico, se não tem variação de temperatura, eu não tenho variação de energia interna. Então, todo o calor vai ser usado para a realização de trabalho. Certo? Então, agora, ó, lembrando, todo o calor que um gás absorve, ele pode ser usado ou para variar a energia interna, aumentar a temperatura, ou para realizar trabalho, para variar o volume. Sendo que todos esses, tanto calor quanto energia interna quanto trabalho, são medidos em joule no sistema internacional ou em calorias. Um calor positivo quer dizer que o corpo absorve calor, ele recebe calor. Negativo quer dizer que ele cede calor para o ambiente, ou seja, ele perdeu calor. Uma variação de energia interna positiva quer dizer que ele aquece, aumenta a temperatura. Variação de energia interna negativa, ele esfria, ele perde temperatura. Trabalho positivo quer dizer que ele faz trabalho, ele empurra as paredes do recipiente para aumentar o volume. Trabalho negativo, ele recebe trabalho do ambiente, ou seja, o ambiente empurra as paredes do recipiente de modo a que ele diminua de volume. Esse vídeo te ajudou? Então responde aí.